As pessoas têm medo de faca, de tiro, de violência, mas não têm medo de açúcar. Açúcar mata e açúcar mutila. Fala pessoal, bem-vindos mais um episódio do Vascular Vibe. Estou eu aqui mesmo, do Afonso. Tudo bem? E o tema de hoje é bastante interessante, ser uma mudança de paradigma para todo mundo que tá aí. Tenho certeza que tá cheio na lotado. Tem um pó branco que é perigoso. Tem um pó branco que tanto vicia como leva a muitos problemas de saúde graves. E é interessante que esse pó branco que tá cheio na sua casa é mais viciante que o tipo de droga ilícita que a gente chama de cocaína. Não é isso daí que você está pensando. Não é. Mas o pior de tudo, com certeza você tem isso daí em casa. E grande chance de você já ter consumido ele várias vezes. E talvez até hoje. Talvez hoje de manhã, assim, misturado com alguma coisa, tipo um café. O que acontece é o seguinte. Essa coisa chama açúcar. O açúcar ele tem um problema muito grande em relação a vício. Tá? Exatamente. O que acontece? As pessoas acabam, com o passar do tempo, quando a gente tem um pico do açúcar no sangue, a pessoa tem um extrato de felicidade de alguma forma, por alguma razão. Então o que acontece? Esse pico, quando você tem qualquer coisa que te dá uma sensação muito rápida e depois ela some, isso dá aquela facilidade da pessoa ter desespero por querer de novo. É assim que acontece com todo tipo de droga. O açúcar, ele tem um efeito cerebral muito interessante, tá? Quando a gente falar. Então, quando eu consumo açúcar e aquilo entra no meu organismo, tem aquele pico, o cérebro, ele é muito ávido por açúcar. É uma das partes do nosso corpo extremamente ávido. Tanto que o açúcar, ele não precisa ser transportado por alguém para entrar dentro. O cérebro simplesmente suga. E ele fica extremamente excitado. Durante um ato de ter muito açúcar no seu sangue, seu cérebro tá ali, ó, funcionando. Todo agitadão. Que nem estaria com outras drogas, por acaso. Exatamente. Você quer ver isso? Pega uma criança às 9 da noite, dá açúcar pra ela. Você vai se arrepender pro resto da sua vida. Só não precisa fazer isso perto da gente, tá? Por favor, você não precisa estar perto dessa cena. Eu te garanto, ela vai ficar enlouquecida, não vai dormir, não adianta colocar qualquer técnica que vai, porque o cérebro dela vai ficar lá. Só que o problema é que isso é efêmero, né? Eu tenho aquele momento de euforia, e o açúcar baixa, a euforia vai embora. E o nosso organismo, ele costuma a ter mecanismos repetitivos. Se eu quero ficar eufórica de novo, eu vou buscar o quê? O açúcar. É por isso que vocês, quando estão tristes, depressivas, vão buscar o quê? Corre atrás de açúcar. Comfort food da maioria das pessoas tem relação com açúcar. E quando eu falo açúcar, às vezes, a pessoa que gosta de comfort food, ela envolve muito carboidrato. E por que ela envolve carboidrato no comfort? Ela quer ter o açúcar no cérebro. Pode notar, pessoal, que tem muita gente que tem às vezes dependência de alimentos doces. Isso a gente vê muito nos tratamentos de obesidade. O que acontece é o seguinte, a pessoa pega e sente a necessidade de ter um alimento doce de alguma forma. Isso acontece num grau que, por exemplo, tem vários tipos de tratamento de obesidade, né? A gente até opera, não a gente, como vascular, a gente não faz cirurgia de obesidade, mas assim, é comum às vezes o obeso mórbido que passa por uma cirurgia, às vezes encontrar formas de ter acesso ao açúcar que são possíveis mesmo com a cirurgia. No começo, nos primórdios das cirurgias bariátricas, acontecia do paciente pegar e num pós-operatório descobrir que para passar pelo anel, que hoje em dia não é mais usado, o anel gástrico, ele conseguia pegar líquidos com uma carga calórica muito grande. Então o cara parava de comer bolo e começava a se entupir só de leite condensado, porque o leite condensado passava pelo anel. Olha o tamanho pra ele da poder tragédia. ter aquele efeito. E não é porque a pessoa é ruim, eu quero que dependência psicológica e física, tá? Existem, quando a gente tá falando de drogas, né, a gente pode ter uma física ali, que é algo que
meu organismo fica viciado naquelas transmissões químicas e eu peço por aquilo. Eu posso ter a dependência psicológica, que é esse efeito cerebral que eu te falei de euforia, né? Que a gente tá feliz, todo mundo vai querer estar feliz, né? Então, eu posso ter isso. E as drogas que combinam essa dependência são as mais potentes, as mais difíceis da gente se desvencilhar, porque não é só a parte química que perde, a minha parte psicológica também perde. Então, olha a dificuldade e o grau da dependência. Você vai falar assim, mas que pessoa idiota, ela já fez a cirurgia e agora tá tomando leite condensado. Gente, É doença isso, é uma pessoal. Não é fácil doença, de tratar. não é fácil. Aquilo ela faz, mas ela não faz 100% consciente, tá? As pessoas não estão 100% querendo se auto-sabotar conscientemente. É um ato inconsciente. Assim, às vezes a né? pessoa quer mesmo se sabotar. Às vezes sim, Mas não é o que acontece na maioria das vezes. Isso, pessoal, é doença. A pessoa sofre por isso. Sim. E a pessoa sente a necessidade, mas ele acaba fraquejando. Da mesma forma com que, por exemplo, no tratamento do tabagismo, no tratamento do cigarro, um dos métodos de tratar qual que é? Você repõe a nicotina usando PET ou usando goma e entra com medicações que são ansiolíticas para tirar a vontade da pessoa de querer ir atrás dessas coisas. Sim. A mesma coisa a gente consegue fazer também com açúcar. Isso. E é interessante que o açúcar, eu não sei se todo mundo sabe, mas ele também faz abstinência, né? Vocês conhecem muito a abstinência, né? Da gente falar abstinência do álcool, do cigarro. O açúcar também traz uma abstinência. Pessoas aí que estão acostumadas a comer açúcar sempre, né? Acaba de comer sim, frequência, tira. Eu quero ver você aguentar até o final da semana sem cair na tentação. É difícil. Muito não é difícil. Fácil. E geralmente começa com dor de cabeça, sabe por quê? Mal-estar no corpo, não consegue render, parece que não consegue concentrar o foco, sabe? Isso é sinal de abstinência do açúcar. Mas sinceramente, é só a parte de querer pegar um monte de açúcar? É só essa parte do vício? Não. O que o açúcar pode trazer de ruim para você? O açúcar tem um monte de encrenca. Ele tem dois aspectos principais que a gente pode falar. Primeiro, ele é altamente inflamatório, tá? E quando a gente mantém o corpo inflamado, você pode ter vários problemas decorrentes disso. Quando eu ingiro o açúcar e o açúcar cai ali no meu estômagozinho, né? Eu mando uma mensagenzinha pro meu pâncreas falando assim: epa, vou produzir uma substância que se chama insulina. Insulina é uma substância que vai dar a mãozinha do açúcar e vai trazer o açúcar para dentro da célula. Só que ela faz isso apertando um botãozinho na célula que chama receptor GLUT, né? E esse botãozinho, ele reconhece que tem insulina e ele coloca o açúcar para dentro da célula junto com a molécula de potássio. Isso. Então o que acontece? Tem algumas doenças que podem fazer com que esse botãozinho não funcione tão bem. Como, por exemplo, o diabetes mellitus. Qual que é o problema do diabetes mellitus? Esse botãozinho não consegue perceber que tem insulina. Então, o que acontece? Você precisa de uma quantidade louca de insulina para colocar o açúcar para dentro. E esse hormônio, a insulina, ele é o hormônio que o animalzinho produz quando ele recebe o alimento. E o animalzinho não sabe quando vai comer de novo, né? Então, o que acontece? Além dele colocar o açúcar para dentro, ele vai guardar as reservas. Se ele guarda as reservas, é ele que vai criar a gordura, é ele que vai fazer várias coisas para tentar estimular o corpo a guardar tudo que tem de reserva, porque ele não sabe quando vai comer de novo. E se acontece isso, o que acontece? Quem tem diabetes, por exemplo, tem muita dificuldade de perder peso por causa disso. Sim. E é interessante entender que a insulina como hormônio, ela em equilíbrio é legal, mas quando começa a acontecer isso, né? Antes eu tinha que pegar só uma glicosezinha e eu conseguia trazer essa glicosinha para a célula. Agora precisa ir eu e mais 2 amiguinhos para uma glicose. Daqui a pouco precisa ser eu, 2 amiguinhos, time de futebol. Daqui a pouco eu, 2 amiguinhos e toda a população da China para levar uma glicose para dentro da célula. Chega uma hora que não aguenta. Além do pâncreas ter um limite de produção, o pâncreas é um trabalhador, que nem você que trabalha todo dia. Se eu chegasse para você, olha, agora você dobra a sua produção, agora você dobra a sua produção, agora você dobra. Chega uma hora você vai falar, não tem mais como dobrar minha produção. Eu já não como, já não durmo, já não faço mais nada, não tem como dobrar. E a insulina é um dos mais inflamatórios, tá? Vai trazer radicais livres. Ele, além dele fazer uma lesão da parede do vaso,
eu tenho outras respostas do corpo que são lesivas. E é por isso que o diabetes é a doença mais mortal do mundo. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o quanto que o açúcar pode dar de problema. Se a gente for pensar em doenças que podem dar problema de... Vamos pegar um extremo, perder perna. Hoje a gente tem de conceito que no mundo, uma pessoa a cada 15 minutos perde uma perna por causa de mina, de bomba, de coisas que estão escondidas nesses lugares onde teve guerra. Em relação ao diabetes, o que a gente tem de consenso da Federação Internacional de Diabetes de 2021, uma pessoa a cada 15 segundos perde a perna por causa do diabetes. Então, vamos ver isso. Então, toda vez que eu coloco todo alimento, vamos primeiro dizer, todo alimento tem açúcar. A sua maçã tem açúcar, a sua bananinha tem açúcar, o seu macarrão tem açúcar, o seu arroz tem açúcar, os alimentos têm isso naturalmente. O que o ser humano ele foi lá, extraiu o açúcar do coco, que todo mundo acha que é saudável, é a mesma coisa, só mudar a fonte, né? Mas são as mesmas coisas. Eu extraí muda um açúcar, pouquinho o gosto também. Muda um pouquinho o gosto. Extraí o açúcar dali e peguei um alimento que já continha a quantidade ideal para eu ver. E o quê? Pegou o Concentrou morango, brutalmente. pegou o morango e colocou o quê? Açúcar no morango. Pegou a banana, colocou o quê? Açúcar. Tava. E aí eu faço esse estímulo, deixo meu pâncreas louco, não consigo isso, e começo a inflamar todos os meus tecidos. E para complementar, o que acontece? Quando você dá esse pico de açúcar, a pessoa vai ter aquele pico de serotonina louco que faz a pessoa querer isso de novo. Vai ter aquela sensação de felicidade brutal na hora que entra o açúcar, deixa a criança desvanecida e depois volta a pessoa querendo mais açúcar de novo. Olha o problema que a gente cria. Sim, a dependência de serotonina. Se eu tiver açúcar, a serotonina sobe. Ele pica tipo de hormônio da felicidade. E naquele momento, logo depois, a partir do momento que a glicose baixa, a minha serotonina baixa. E eu tenho aquela ideia que eu tô ficando mais infeliz. E aí eu vou inconscientemente buscar a coisa que me trouxe felicidade. Você vai abrir, aquela pessoa que abre as geladeiras, os armários, né, e começa, sabe, aquela pessoa, tá bem, tá tranquila, alguma coisa. Uma coisinha. Exatamente. Açúcar de volta para ter o mesmo pico de serotonina. E tem gente que faz isso, uma dependência tão grande, que só trabalha com alimento. Agora, como a gente corre atrás para poder reverter esse tipo de problema, tá? Primeira coisa, não é fácil. Antes de tudo, isso não é uma coisa fácil de fazer. Sim. É igualzinho qualquer outro vício. Parar de fumar, parar de beber, parar, sei lá, jogo, parar com, sei lá, negocinho de vício de telefone. Nada disso é fácil. É tudo mudança de hábito, é uma coisa complicada de fazer. O que você tem que ter na cabeça? O primeiro conceito que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte: tem uma coisa que chama carga glicêmica, a quantidade de açúcar que tem na comida, e outra coisa a gente chama de índice glicêmico, que é quão rápido o açúcar entra no nosso corpo. Se você tiver uma coisa que tem um índice glicêmico muito alto, que é só um açúcar simples, ele vai dar aquele pico louco e vai ter todo aquele resultado que você não quer. Se você conseguir baixar o índice glicêmico dos seus alimentos, você vai ter dois efeitos. Primeiro, não vai dar aquele pico esdrúxulo que vai te deixar como louco querendo correr atrás disso o tempo todo, então vai te facilitar a não ter aquele craving, né? Por ir atrás do alimento. Açúcar, né? Quanto você vai ter uma outra coisa que é o seguinte: o seu corpo vai conseguir controlar melhor a quantidade de açúcar que entra no corpo. Isso em especial em quem tem diabetes, que esse cara tem um problema do botãozinho que não consegue entrar o açúcar no sangue, na célula. O que acontece? Ele consegue manejar melhor e consegue evitar os picos do açúcar muito alto que dão todos os problemas do diabetes. Sim, o que a gente tem que entender é que assim, eu posso consumir um alimento, quando ele entra no meu estômago, automaticamente ele vai para o meu sangue. E aí eu saio de uma glicemia normal e eu vou para uma glicemia muito alta, muito rápida, como se fosse uma curva vertical subindo. Isso é índice glicêmico. Alimentos com alto índice glicêmico são ruins para diabéticos, são ruins para pessoas não diabéticas também. A gente tem que ter toda vez que meu açúcar no sangue está em hiperglicemia,
eu faço lesão vascular. Não interessa se você é diabético ou não, tá? Eu tenho hiperglicemia, eu vou fazer lesão vascular. Vai ser uma lesão pequenininha em algum lugar, mas vai juntando. Quantas vezes você faz um índice glicêmico alto? Quantas microlesões você fez? Vamos chegar lá nos 40? Você vai estar com algum problema. Seja de visão, algum problema no algum problema vascular mesmo da perna. Não sei, alguma coisa tu vai apresentar algum problema de coração, tá bom? Diabetes mutila todos os órgãos. Da sua cabeça até a ponta do pé ele pode te mutilar. E ele vai te mutilando assim aos pouquinhos. Tudo que tem índice glicêmico alto, quem deve ingerir? Carga glicêmica tem a ver com a quantidade de açúcar real que tem ali. Isso daí, se eu exagerar, vai fazer com que tá? Aí tem um outro fator que é importante lembrar, que muita gente às vezes fica preocupado. A gente vê muito diabético pensando, mas eu não posso comer açúcar. Não é, na realidade, a pegada não é o açúcar. Você tem que entender que o açúcar que a gente fala aqui, na realidade não é só açúcar, é carboidrato. Então, carboidrato é o quê? Carboidrato tem em pão, carboidrato tem em massa, carboidrato tem em qualquer coisa com farinha, pizza, salgados, mais. A gordura da planta tá na raiz. Então, mandioca, batata, beterraba, inhame. Então, tem que levar em consideração isso. Alimentos que têm muito carboidrato, e for só carboidrato simples, vai ter um índice glicêmico alto. Isso fica mais fácil da gente poder entender. Algumas frutas, por exemplo, não, fruta é saudável. Depende. Tudo depende da quantidade. Por exemplo, banana é um alimento que tem um índice glicêmico também bem alto. Né? Manga tem um índice glicêmico altíssimo. A gente tem que correr muito atrás desse tipo de coisa. Então, o que a gente tem que entender? Então, eu tenho que evitar alimentos que subam a glicemia. Então, como é que eu faço para eu atrasar essa entrada, o açúcar para dentro da minha célula? Eu tenho que fazer meu açúcar difícil de ser digerido. Essa é a dica que vocês têm que pegar. Posso comer carboidrato? Eu posso comer açúcar? Claro, tanto pode como precisa. Precisa, é necessário, mas eu preciso fazer ele difícil de ser digerido. Então aqui a gente tem várias estratégias. A primeira estratégia é a ordem das coisas, que eu tenho certeza que é a ordem errada que vocês comem. Primeiro, eu não posso comer o que eu quero. Eu sei que todo mundo aqui bate o arroz, o feijão junto com carne, tudo errado. Primeiro eu tenho que comer a fibra, que geralmente você escolheu uma verdura, não sei, um legume, uma salada, uma alface, não sei o que você escolheu, colocou ali, você vai comer ela, e você vai comer sua proteína. Carne. Eu terminei esses dois. A proteína e a fibra são alimentos difíceis de digestão. E esse vai dificultar muito pro açúcar entrar depois. E aí depois, quando eu terminei de comer eles, eu vou pôr, sei lá, você escolheu arroz, ou sei lá, você escolheu um macarrão, prato ali, né? Aí depois eu coloco o açúcar, que o carboidrato vai virar açúcar, lembra? Aí eu como aquela porção e aí eu não vou este pico. Agora, tem jeito de eu consumir esse carboidrato sem precisar comer disso? Eu tenho carboidrato, eu vou escolher um carboidrato complexo e não. E carboidrato simples? É aquilo que eu tiro, eu refino para tirar só o açúcar. O açúcar branco, o açúcar de coco, eu refinei tanto a cana de açúcar, que né? Só ou fica tanto açúcar. coco, que eu tirei tudo que tinha de bom do coco, tudo que tinha de bom do arroz e deixei só carboidrato. O arroz integral, ele tem uma capinha, todo mundo conhece. Aquilo ali é fibra. E tem muita gente que tira essa fibra. Não tem por que você tirar essa fibra, porque essa fibra ela veio tão perfeita que ela veio ali para você consumir o alimento e não subir o seu índice glicêmico. Aqui a gente está falando da farinha integral, eu estou falando do arroz integral, de você, não consigo viver sem pão. O pão integral, mas aqui presta muita atenção que no Brasil é complicado, eles vendem propaganda de que é pão integral e não é, então leiam um rótulo, leiam tabela nutricional, aprendam. Se você pegou lá os ingredientes e tem farinha de trigo, é porque não é integral, tem que ser farinha de trigo integral. E a maioria vai ter assim. Principal, e eu quero que vocês entendam, quando a gente tá lendo ingredientes, a ordem que aparece os ingredientes no rótulo, Isso é super importante. Isso é importante.
quer dizer a quantidade que tem. Então, se eu comecei com alimento e a primeira coisa que tem lá tá escrito água, aquele alimento tem mais água do que qualquer outras coisas. E aí eu quero que vocês vão pegar esses pão. Todo mundo vai no mercado aqui e vai pegar pão. Pega pão Lição e vira. de casa. Lição de casa, você vai ver. A primeira coisa tá assim, ó. Farinha de trigo enriquecida. Aí, vírgula, farinha de trigo integral. Quer dizer que aquele pão tem mais farinha de trigo branca, não é integral do que integral. Aquele pão não é integral. Eles estão te enganando pra você comer e depois você não sabe por que seus exames não dão certo. E é comum a gente ver esse tipo de coisa aparecer, sabe no quê? Naqueles assim, 7 grãos. Exatamente, tem várias propagandas pra... É que hoje tudo é uma questão de marketing, né? Vamos dizer Propaganda assim. é tudo. Então você tem que ver isso, preste atenção nisso. Sabe outra coisa que é legal? Sabe aquele achocolatado famoso? Quero que vocês olhem qual É assustador quando você olha. Não é chocolate. Todo mundo Você acredita acha que é chocolate. Você acredita Eu quero que ver se vocês já tem mais leram o açúcar do rótulo. que chocolate? Tem mais açúcar de chocolate. É realmente. O achocolatado, eu quero que vocês peguem. Tem 2 famosos aí que sempre competiram. Vou pegar os 2. Vai lá. Primeiro ingrediente. Opa, açúcar. Não é chocolate? Deveria, né? Esquisito, né? Esquisito. Mas não é chocolate, é açúcar. Então, isso é uma maneira de você ser crítico. Você tem que ser crítico com essas coisas. Ver o que tá. Porque os produtos industrializados, que não são naturais, a gente tem que prestar muito mais atenção. Quando você tem algum tipo de doença que tem manejar melhor o açúcar, como por exemplo no diabetes, a gente tem que ter uma atenção especial para isso. Exatamente para evitar os picos de hiperglicemia que vão dar nessa pessoa assim uma repercussão muito maior. Então, por exemplo, tem situações em que a gente pega pacientes que têm dificuldade de manejar esse pico glicêmico. E, por exemplo, uma das opções que a gente vê, é bem comum de fazer, acho que você faz isso com uma certa frequência, né? De pegar, por exemplo, existe fibra em pó, sem gosto, que tem como pegar e colocar no meio do alimento, seja doce ou salgado, para baixar o índice glicêmico dele. Por exemplo, eu quero pegar uma macarronada, uma coisa assim, coloca uma fibra em pó em cima. Não vai ficar tão bom? Não vai. Não que não vai mudar o gosto, mas assim, vai ser pior do que um alimento que tem menos açúcar? Com certeza vai ser pior, mas vai ser menos pior do que você pegar esse alimento sem a fibra. Isso. Se você tá naquele desejo de comer aquele tipo de carboidrato, porque a gente vai reforçar, carboidrato é necessário para a sobrevivência, ela faz parte do que a gente tem que consumir. Mas é o que a gente acontece, às vezes a gente come fora de casa, você não consegue ter o carboidrato legal que você tem. Eu tenho estratégias, eu levo umas fibrinhas na bolsa, tranquilinha. Cheguei lá, não tem como eu escolher, a gente vai comer. Você tem que socializar, você tem que estar presente naquele ambiente que você está ali. Então, a gente coloca o carboidrato, que é um carboidrato simples, que não é um carboidrato tão bom para a sua saúde, e a gente torna ele complexo. Eu abro o pacotinho, como se eu estivesse colocando uma casca. Pronto. Eu já tornei ele com um índice glicêmico melhor, para eu ter a energia que o carboidrato precisa me dar, mas para eu não machucar o meu organismo inflamando ele. Então a gente tem que ser inteligente, existem várias estratégias para isso. Vocês têm capacidade. Sabe uma coisa que é muito interessante? Em 2035, a diabetes mellitus será extremamente presente no Brasil. A cada 10 brasileiros, 3 terão diabetes. Desses 3, 2 terão diabetes e 2 terão diabetes e não vão saber. Para vocês terem uma ideia do quanto isso grita, pessoal, é uma coisa comum a gente fazer diagnóstico de diabetes quando a pessoa tem uma ferida aberta. A gente encontra o paciente com um pé infeccionado que precisa às vezes tirar dedo, tirar às vezes até perna. E o cara descobre que é diabético desse jeito. Isso. E olha que perigo, pessoal, para você ter noção do grau da gravidade da coisa. Quando uma pessoa tem diabetes e tem uma ferida aberta na perna ou no pé decorrente do diabetes, ele tem uma taxa de mortalidade, chance de morrer em 5 anos, que é comparável a câncer. É maior do que câncer de mama, maior do que câncer de cólon. É equivalente à somatória de todos os cânceres. Só não é mais alto do que câncer de pâncreas e câncer de pulmão. Em outras palavras, cuidar da sua quantidade de açúcar que você come é questão de vida ou morte, literalmente. E aquela frase, né, bem manjada, mas ela é verdadeira. Você é o que você come. Se você está colocando um alimento altamente
dentro de você, você tá se inflamando, você tá escolhendo essas consequências. Eu acho que hoje, num tão tecnológico, tem tanta boa para vocês lerem. Tem informações erradas, mas tem muita coisa boa para vocês lerem. Dá para você sentar hoje no restaurante, colocar a comida no prato, escolher a comida no mercado, você falar que é assim, mas depois lá na frente, quando você tiver cego, dialisando, depois de ter infartado, falar assim, mas sabia sim. Toda vez que você escolhe qualquer alimento no mercado, toda vez que você escolhe qualquer prato, você tem que ter noção da vida que você está escolhendo. E é isso que a gente fala sobre diabetes. Para virar uma das doenças mais graves do aqui, a população brasileira, mais de 600 brasileiros diabéticos. Hoje, para vocês terem uma Mais de ideia, 60 milhões. uma pessoa em cada 5 não sabe que tem diabetes. Exatamente. E não sabe por quê? Porque não faz as avaliações de rotina, não se preocupa. E o diabetes, ele não é diabetes, pré-diabetes primeiro. Que é o início, você já começa a ter lesão de órgãos altos, mas nesse momento que eu tô pré-diabética, eu ainda posso, se eu fizer tudo certo, reverter totalmente. Não ficar depois dependente de medicação e com lesões definitivas. É aquela coisa, o diabetes também tem um componente genético muito importante. Só que é aquela coisa, você não é todo mundo. Você tem a predisposição a ter, mas se você tiver todos os cuidados, você consegue evitar ter o destino dos seus genes. Sim, e aqui fica uma dica para quem tem diabético em casa, o você pode desenvolver, então não há motivo para essa pessoa em casa estar sozinha, não fazendo uso de açúcar. Todo mundo da família tem que acompanhar a dieta. Se todo mundo acompanhar a dieta, a única pessoa diabética vai ser aquela que outras não vão se exporam a essa carga elevada. E aqui os grandes vilões, que é o que todo mundo está usando, infelizmente, é os fast food e os produtos industrializados, né? Todo mundo tem uma bolachinha recheada, bolsa, um negócio. Eu quero que vocês olhem a concentração de açúcar nesses alimentos. Extremamente alta. E outra coisa que é importante, a pessoa que tem diabetes não precisa comer uma comida completamente diferente de quem tem, do resto da família. Existem opções que você pode ter que são muito semelhantes ao alimento que tem um índice glicêmico mais baixo, mais alto. Né? A gente consegue ter opções. Por exemplo, vou deixar só alguns exemplos que a gente tem aqui. Tem um lugar aqui em São Paulo, em ABC, que a gente conhece, São Caetano, que faz doce com pó de maçã. Dá pra gente fazer isso. Existem outros lugares que fazem doce também com adoçante. Que é um conhecido que tem em São Paulo, que faz bolo. Tem Sim. um outro também. Tem outros desenvolvem misturas do stevia, né? O açúcar de maçã, ele é bom, mas para diabético não. Tá? Tem um lugar que a gente conhece também. Mas aí tem variações com a stevia que vocês já devam ter sabido, né? Com stevia, com fibra de tapioca, stevia com outras coisas, que tira aquele retrogosto do stevia, né? Que é um adoçante natural, e deixa aquele aspecto docinho maravilhoso. Então, sim, a gente tem opções saudáveis para doces e a gente também tem saudáveis para Tem um outro lugar que a gente conhece também que faz pizza. Sim, com uma massa diferente, para não fazer de farinha branca. Geralmente a gente mistura amêndoas e outras coisas na composição, né? Dá para colocar psyllium e várias outras coisas. Fica uma massa perfeita, maravilhosa. O lugar que a gente conhece é perfeito. Tem um outro lugar no centro de São Paulo que faz sorvete. Sorvete também. Poxa, o ovo de Páscoa deles foi ótimo. Também, maravilhoso. Dá para você fazer sorvete sem açúcar, com baixa, sem corante, sem aditivos. Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, a gente acha em vários lugares. Antigamente não tem, né? Mas hoje vocês têm isso em várias coisas e tem várias receitas também. Posta receitas. Só questão de você se adaptar, ler, se interessar, querer saber mais e tentar trazer isso para você. Então,
infelizmente, essa mudança de hábitos de dieta, que a gente sempre sai uma previsão, né? A Sociedade Internacional de Diabetes, ela sempre joga uma previsão para como vai ser daqui para frente. Essa previsão que eles jogaram para 2035 para o Brasil tem relação a essa mudança. Hoje o brasileiro, antigamente, o brasileiro é aquela pessoa que comia comida, né? Era uma pessoa que tinha aquele hábito familiar, estava com os pais, com os avós e realmente comia comida, tranquilo. Hoje, brasileiro é uma pessoa que come o quê? Fast food, matados, embutidos, processados, não comem comida de verdade. Aquela ideia que a pessoa tem quando olha, por exemplo, uma pessoa nos Estados Unidos andando com um carrinho elétrico, é o nosso futuro a curto prazo, pessoal. Essa é a realidade que a gente está lidando, essa é a projeção que a sociedade fez para o Brasil. Daqui a pouco a gente tá no mercado e o mercado tem obrigatório a ter aqueles carrinhos para grandes obesos e a gente começar a ter mais amputados, então ter que adaptar o Brasil inteiro para essas pessoas porque elas serão a maioria. E aí vem aquela coisa, você não quer ser o próximo a usar uma coisa dessas, né? Ou precisar de uma prótese. Então, começa a correr a partir de agora. Começa a cuidar disso. Claro, ficou alguma dúvida, vocês querem alguma de alimento, qualquer coisa, deixa aqui que a gente vai responder para vocês. Ou se tiver com vergonha de colocar, pode mandar no direct pra gente. E já aproveita que tá mexendo aqui, já curte o canal, aperta o sininho, já pega os outros vídeos anteriores, tem uma playlist com todos os nossos outros podcasts. E claro, e ajuda aquele seu amigo, aquela sua amiga que é viciada no pozinho branco pra ela entender os riscos que ela tá. Hoje a gente não pode pegar informação só pra gente, não. Informação boa a gente tem que pegar. Quem sabe você não vai ser a pessoa que vai salvar a vida do seu amigo. Né? Tá bom? Vai fazer a diferença. E a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem, pessoal. Até mais. Tchau.